política de A a Z. Ajuda a ajudar você. Mário Flávio, bom dia. Então, quais são as notícias da política? Olha, Renata, bom dia, né? A gente traz aí as novidades que a equipe de transição segue recebendo nomes, né? Ontem foram anunciados 99 deputados, senadores, ex-deputados. A carreta furacão, ela tá ficando a cada dia maior aí, né? Da equipe de transição do PT, né? Do Lula. E alguns nomes que a gente já vinha comentado aqui que não tem muito sentido nessa história. Por exemplo, Alexandre Frota, né, foi indicado aí para a cultura. Olha, nem Bolsonaro, quando Alexandre Frota era aliado dele, nomeou Alexandre Frota para nada, né? Mas enfim, parece que é um prêmio de consolação para o pessoal, principalmente que perdeu a eleição. Aqui em Pernambuco são 12 nomes de políticos que estão fazendo parte da transição, ou pelo menos estão com os nomes lá, porque mais de 300 pessoas não vão dar pitaco aí para pegar os dados da transição e chamar Lula para uma reunião com 350 pessoas para passar aí os dados das informações. Então é só aqui de Pernambuco, a chapa todinha de Marília Reis, que foi derrotada, foi anunciada como fazer parte de consultoria para a transição. A própria Marília Reis, o deputado federal André de Paula, que está saindo do Congresso a partir de 1º de janeiro, e Sebastião Oliveira, que foi o vice de Raquel. Sebastião Oliveira, que na campanha ninguém nem viu direito, nem para uma entrevista, nem para debate, não foi para nada. E agora está com o nome lá incluído na equipe de transição. Nomes que também perderam a eleição, Milton Coelho, Vônia Queiroz já estava, Vônia de fato está atuando. Enfim, é gente que não cabe mais nessa equipe de transição. Túlio Gadelha já também, Túlio Gadelha ganhou a eleição, ele está na parte da cultura. Ele é um cara que é atuante, né? Embora também não vai, na minha opinião, não vai participar de praticamente nada, porque a equipe dos técnicos já estão lá e são poucos que estão trabalhando. A Maria Reis, que é a irmã da Marília Reis, também foi anunciada. Enfim, virou uma competição para estar com o nome nessa equipe de transição aí, só para fazer a figuração. Como você disse, para aparecer naquela arte lá no telejornal. Mas é gente que não acaba mais. O pessoal tá apelidando de carreta furacão, porque é uma carreta para levar tanta gente nessa transição. E aí o pessoal vai colhendo os dados e vai trazendo aí para os nomes irem sendo colocados e haja gente para contemplar nessa equipe de transição aí do ex-presidente. Ainda falando nacionalmente, né, ontem o PL apresentou um relatório no qual contesta um modelo de urna, né, e vai pedir a anulação da eleição do segundo turno. E o Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE, disse que o PL também deveria contestar a eleição do primeiro turno. Essa história repercutiu muito, né, porque é um contragolpe, né, digamos assim, que o STF deu, porque no primeiro turno Bolsonaro elegeu a maioria dos deputados e boa parte dos governadores. E já teve deputado, como é o caso do coronel Alberto Feitosa, por exemplo, que disse que se quiser ele estaria disposto a uma nova eleição. Outros deputados também falaram sobre isso, mas de fato eu acredito que vai ser um embate de narrativas até o final, né, desse mês principalmente, mas não acredito que vai alterar muita coisa não, Renata. O poder está nas mãos do TSE e ele é que vai decidir sobre essa história, e pela resposta do Alexandre Moraes eu acho que não vai dar em nada. Por outro lado, o senador Alexandre Girão, ele convocou ontem uma audiência pública na semana que vem para o Senado. Agora imagine o clima nessa audiência pública. Quem vai estar nessa audiência pública? E como é o Senado que está convocando, eles têm a obrigação de ir. O ministro Alexandre de Moraes foi convocado, que ele é presidente do TSE, também foi convocado. Aquele funcionário do TSE que foi demitido quando teve aquela história que as rádios estavam prejudicando a campanha do Bolsonaro, e um argentino que apresentou um relatório aí fora do país, né, que teria havido fraude nas urnas. Então imagina o clima e junto a esse pessoal, né, que vai participar, os aliados de Bolsonaro e os aliados de Lula. Vai ser um clima bem maneirinho nessa audiência pública a participar semana que vem. E as notícias locais? Raquel viajou, né? Fez uma
um story no aeroporto, falando inclusive do episódio da bandeira de Pernambuco. Paulo Câmara também se pronunciou, né? Do nosso querido Victor Pereira. Veja, essa história da bandeira é uma coisa bastante polêmica, mas é uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado. E entender todos os lados da história. O Victor, que é nosso correspondente, está lá, que foi intimidado, teve o celular tomado, porque filmou a ação, e só devolveram o celular quando ele apagou o vídeo. Os policiais lá do país, do Catar, que deveriam estar mais bem orientados. A gente sabe que lá é uma ditadura e que geralmente ditadura não tem muita conversa não. É chegando aquele ali acabou. E dando porrada mesmo. Agora, essa situação todinha é causada pela FIFA, na minha opinião. Sim, também acho. Porque a FIFA, quando o Catar foi escolhido há 12 anos, né, a FIFA tem que dizer, olha, para você sediar o Mundial, tem que ser uma regra universal. Exatamente. Você não pode se adequar ao que aquele país está defendendo, né? Aí chega lá... É na escolha, depois que escolheu, tem que fazer não. Justamente, e a FIFA era para colocar isso como critério. Quer sediar a Copa? Quero. Agora, a gente vai ter lá liberdade para o LGBT, para o negro, vai ouvir a música que você quiser. As mulheres vão assistir os jogos. Vai ter bebida no estádio. Um calor desse tem nada melhor do que você assistir um jogo tomando uma cerveja, um chopp. E assim, Mário, um ouvinte até mandou a mensagem dizendo, é a cultura deles. Beleza, é a cultura deles, concordo, né? Muitos países do Oriente Médio, o homem pode meter o cacete na mulher, é a cultura deles. Eu sou obrigada a achar isso normal? Não, não sou. O que é que eu faço? Eu não vou lá. Pois né? Eu não vou lá. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo que eu não quero correr o risco. E repito, né? O Victor Pereira, ele não tirou a bandeira de Pernambuco para fazer uma provocação. Exatamente. A ninguém. Era um grupo de pernambucanos, inclusive voluntários, que estavam lá. Ele emprestou a bandeira. Emprestou para o pessoal fazer uma foto. A bandeira tem um arco-íris, que é de Pernambuco, que confundiram com a LGBT. Quando viu, confundiram. Qual é a minha opinião quando a gente fala aí? Os policiais que estão trabalhando nesses eventos deveriam ser mais bem preparados para orientação. Não para chegar... E perceber o que é aquilo ali. É uma foto, estão fazendo... Para perceber, inclusive que falem outras línguas também. Né? Porque isso tem que estar lá na regrinha, lá quando o país fosse candidatar a ser sede da Copa do Mundo. Para a fins de orientação. Nem todo mundo sabe. Você não sabe a intenção. Alguém pode ter e fazer mesmo para provocar. Nesse caso não foi. Não é obrigado a saber que a bandeira de Pernambuco. Não é obrigado mesmo não. Tem quantas bandeiras no mundo? Poxa, a gente não sabe nem as bandeiras do Brasil direito, quanto mais o cabo no Catar para saber as bandeiras todinhas. Pelo amor de Deus. Agora poderia chegar perguntando, né? Exatamente, agora deixa que o cabo fale, né? Não ficar ramala, não, cacete. Imagina o diálogo, isso é a bandeira de Pernambuco, ramala, que eles falam muito. Não dá. É aquela confusão. Né? Eu tô brincando assim, mas foi uma situação. Então isso tem que ser visto bastante constrangedor. Na hora de escolher. Olha, o país sede é o seguinte. O evento é plural, ele recebe gente do mundo inteiro, de culturas diferentes, de orientações sexuais diferentes, de cores diferentes, de raça diferente, de tudo. De tudo. Então, o mínimo, já que o país se candidata... Para que um país se candidata? Para ser conhecido, né? Justamente. Para o turismo, para conhecer aquilo ali, né? Enfim, economia... Né? Então, você quer ganhar dinheiro com a Copa, então tu precisa se adequar às nossas regras. Mas pelo jeito aí ganhou dinheiro a galera da FIFA que botou esse negócio lá. A FIFA bateu todos os recordes de arrecadação com essa Copa. Agora fica a confusão dessa. E outra, Vitor estava com crachá. Então, o cara que está credenciado para isso, né, teve orientações também. Mas eu acho que eles foram em cima do pessoal que estava com a bandeira emprestada. Mas o celular, o Vitor estava com crachá e o celular. Aí ele foi filmar e os caras tomam, né? Mas enfim, é um equívoco muito grande da FIFA. Repito, do pessoal que também foi em cima. Agora eu repito aqui. A FIFA se adequa ao país. Olha, Bruno Biquinho, nosso amigo. Não, o país tem que se adequar à competição. Sim, mas eu tô falando de como é a regra. Mas tá errado. Aí o Bruno Biquinho, nosso amigo Bruno Biquinho, antes da Copa de 2018, ele trabalhava numa concessionária de veículos e essa concessionária ofereceu uma viagem para a Rússia para as pessoas que vendiam mais carro e tal, e ele foi escolhido aqui de Pernambuco, foi de Caruaru, foi uma coisa assim. E ele disse que foi fazer uma foto com a bandeira de quem? Do finado Santa Cruz. Quando ele fez com a bandeira, ele teve que... Sabe onde foi que ele parou?
Na delegacia. Eu pensei que ele tinha botado a bandeira. Não, foi parar na delegacia, porque uma pessoa que viu lá da segurança achou que a bandeira de Santa Cruz fazia referência ou era Irã ou era Iraque, aqueles países árabes ali. Demais. Olha, foi uma confusão e ninguém falava na mesma língua. E no final foi que na delegacia apareceu uma brasileira lá. Uma alma. Aí ela foi traduzir, mas resumindo, a bandeira ficou presa. A bandeira do Santa Cruz. Santa Cruz não ofende nem um pinto. Imagine. Ó, 1022, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rock Ball, o boliche de Caruaru. Ó, Frank, deveríamos tratar ele do mesmo jeito que trataram com nossa bandeira, direitos iguais. Vai lá, Frank. Vai lá, Frank. Beijo. Pode ir lá. Vai lá, vice, a gente não vai não, tô fora. Agora cuidado na tua vida, pra tu não voltar sem ela, vice. Bom dia, Maria Renata. Esperar a melhor preparação de uma polícia que serve uma ditadura é praticamente impossível. É o Walter Santos. Walter, mas tem polícia por aí também que né, de uns países aí que se dizem democráticos que, repito, o erro é da FIFA. Pelo menos é que vai trabalhar no evento, né? O erro é da FIFA, Não que é, Walter? aceita o que o país quer. Era para ser o contrário. Quer sediar, quero. Então, nesse período ali, vai estar tudo igual a um país democrático. Não quero não, então tchau. Não vamos falar. Eu garanto que não vai faltar país para sediar a Copa do Mundo. Pois é, a gente fazia de novo. Podia ser no país de Pernambuco, só por causa disso. Ou país de Caruaru. O país de Caruaru, claro. O Catar é maiorzinho, pouca coisa do que aqui. A gente fazia 8 campos aqui na cidade, fazia um campo no O Salgado. Catar tem quantos habitantes? Menos da metade de Pernambuco. Olha, veja, a gente reformava o Lacerdão. Metade de Sergipe. A gente fazia um campo, reformava o Lacerdão, vamos lá, o primeiro campo. Pelo amor de Deus. O segundo campo, ali pro lado do autódromo, aquele terreno que compraram pra feira que não Tem usou. quase 3 milhões de habitantes, o Catar. Pronto, veja, um terreno, reformava o Lacerdão, fazia um campo ali, indo pro Batoritama. Na Copa seguinte, o Central já tava liso de novo. Fazia um campo ali, reformava o Veracruz, olha, tinha 2 já. Isso. Fazia um estadinho ali no Veracruz. Saiu o CT do Central. Saiu o CT. Olha, imagina, Caruaru sediando uma Copa do Mundo. Ia ser top. E aí pegava Gravatar, que é uma cidade de Porto, fazia um estádio lá, fazia a Copa do Polo de Confecções. Isso. Fazia lá no Ipiranga. O Limeirão. No Ipiranga, lá em Santa Cruz. O Ademir Cunha. Ademir Cunha na região metropolitana. Não, aí tem que ser só Caruaru. O Limeirão, lá em Garanhuns, o Gigante do Agreste, fazia um campo, enfim, ia estar tudo certo. Imagine uma Copa aqui no Agreste. E tinha que se adequar às nossas leis. Comer cuscuz de manhã, tarde de noite. Só comer cuscuz, bicho, pelo rabada, né? Tripa. Tem que dançar, acordar com o trio pé de serra na porta do hotel. E o mascote ia ser um bacamarte. Cerveja de cana. O mascote ia ser um bacamarte. Isso. Bom dia, Mário. Sobre a política, esses deputados que não ganharam, então, na transição, estão falando... Ai, meu Deus. Estão falando que, para tipo, esses volta sobre o teto de gasto a favor de Lula. Eu acho que ele quer dizer que esses deputados aí eles vão votar a favor do teste da PEC de teto de gasto. Tá. Olha, tem 10 dias, viu? Para o Barba aprovar essa PEC do teto aí. Se não aprovar em 10 dias, tchau pro louro. Bom dia, Maria Renata. Acredito que essa história das urnas não vai vingar. Rodrigo Melo. Eu também acho que não, Rodrigo. Agora vai ser um embate de narrativas, né? Que vai fortalecendo. O Bolsonaro, inclusive, reapareceu hoje. Depois desse tempo todinho aí, ele deu as caras lá no palácio. Ele falou alguma coisa, não? Não. Não? Tá bom. E Lula tá... Você lembra quando a gente estudava que quando queria falar um com o outro era por bilhete? Umas brincadeiras para o professor não ver, aí ficava passando um bilhetinho. Não sei. Eu sei que é uma frasezinha que tem, né? Eu sei. Pela sua risada aí, né? Então você já... Então, não tinha um que não risse. Não tinha um que não risse. Eu vou dizer fora do ar também, como eu disse a piadinha do coisa. Vai dizer não, aqui não. Ó, Porque isso é um programa de respeito. Não, fora do ar.
Então, o presidente eleito ele foi orientado a não falar. Então tá se comunicando por bilhete por causa da laringe. E até as reuniões que ele tinha do orçamento secreto, que estão chamando agora de emenda do relator, né? Que o orçamento secreto é só quando é do outro lado, né? E também da questão da PEC aí do fura-teto, ele ia participar de reuniões de articulação, cancelaram tudo. Tudo. Tem gente que não para de passar vergonha. A eleição foi decidida em 30 de outubro. Temos um presidente eleito e outro que não se reelegeu. Vinícius. Pronto, Vinícius, tá certo. É isso mesmo, né? Tem lugares que são mais perto e outros que são mais distantes. Né? E quem perdeu, perdeu. Mas agora, segundo Dilma, nem sempre quem perdeu, perdeu. Eles né? a pessoa que tá apontando as falhas é um dos criadores da urna eletrônica. Aí, para reforçar, vai endossar a tese aí da galera que tá defendendo isso. Muito bem, 10h27, obrigado, Mário Flávio. Não, o sorteio. Ah, é nada.